obrigado. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que tem sido o fio central de nossa abordagem dos pontos de fé. Opa, cliquei errado aqui. Dos pontos de fé da Igreja de Deus do sétimo dia. Começando a falar sobre o que tenho chamado de amarras. Aqui está errado, a palavra é amarras. Faltou um R aqui. E âncoras, que enfeixam e coordenam, correlacionando todos os nossos pontos de fé, não só os principais, os alicerces que já foram abordados anteriormente. Então, nós vamos começar hoje por aquilo que considero uma amarra inamovível. Aí está na tela o que nós vamos conversar hoje. Como todos aqui conhecem muito bem o hebraico e o grego, parece que está muito claro, né, do que vamos falar hoje, certo? Ou não? Conseguir identificar? Então, vamos falar um pouquinho numa outra língua. Vamos falar na língua portuguesa, porque nascemos, a maioria, pelo menos aqui, nasceu no Brasil, e essa é a língua que nós falamos por aqui. O tema de hoje, que está na tela aí, com palavras em hebraico e em grego, é o arrependimento. É sobre ele que nós vamos conversar hoje. E já gostaria de antecipar que é um tema muito longo e faremos. Eu vou precisar do concurso do irmão cronarca ou do cronarca vicário, se o cronarca efetivo tiver de retirar-se da sala para repousar, para me dar um toque quando completarmos 1 hora de conversa, para não cansar ninguém, que esse tema vai longe. E ele é crucial para a nossa salvação. Então, nós não estaremos conversando aqui sobre algo que possa ser relevado. É algo que tem de ser exaltado e aprofundado, com todo o respeito devido. Então, vamos lá. Vamos começar, amados irmãos e amadas irmãs, ouvindo o apóstolo Pedro. O que ele tem a dizer a esse respeito? Para introduzirmos o assunto. Na sua segunda epístola, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz que Iá não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na prática, Pedro estava vinculando com esse verso magistral, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele estava vinculando o arrependimento à própria salvação. Não é possível salvação sem arrependimento. Agora, nós precisamos entender o que é isso. E essa é a finalidade de nossa conversa. Lá no original, assim chamado, eu tenho certas, digamos, certas apreensões a respeito, porque pode ser que esses escritos evangélicos tenham sido grafados em hebraico, mas a informação que nos chega é que os 4 evangelhos, a não ser o de Mateus, foram escritos primariamente em grego koiné. Então, pressupondo que isso seja verdade, no original, a palavra arrepender-se está grafada em grego como metanoian, ou seja, falando em português, a metanoia, que é, se nós formos pegar num dicionário da língua grega, a representação de uma grande transformação, uma grande mudança mais profunda, essencial, do pensamento ou de caráter. Essa é a palavra que aparece lá. Mas nós vamos ver aqui, ao longo de nossa conversa,
que arrependimento vai muito além do que simples mudança de pensamento ou de caráter. Isso é só um aspecto do arrependimento. Então, para nós entendermos o conceito, o que a Bíblia nos ensina e nos aponta como arrependimento, precisamos fazer uma pesquisa profunda, de preferência, é claro, dos textos originais, tanto no hebraico quanto no grego, que é chamado de original. Então, nós podemos, sim, dizer que, dentro da significância da palavra arrependimento, a acepção de mudança essencial de pensamento e caráter deve resultar em uma ação correspondente. Então, além da mudança essencial, tanto no pensamento quanto no caráter, é preciso que isso reverbere, que isso se transforme numa ação correspondente. Porque se a mudança ficar apenas em tese ou no abstrato, nada aconteceu. Então, o arrependimento tem de revelar um entendimento pessoal de cada um de nós e um aspecto moral fundamental para que nós possamos iniciar e depois manter um novo relacionamento com o sempiterno Iá. Ou seja, é uma palavra que transmite o sentido correto daquilo que nós devemos fazer diante do Altíssimo Deus. Quando nós nos revelamos como transgressores perante Ele, quando reconhecemos que perdidos estamos e precisamos de sua graça a fim de transformarmos a totalidade de nosso ser para tomarmos uma direção diferente daquela que nós vimos praticando. Então, algo precisa ficar muito claro para nós já nesse início de conversa. O arrependimento não pode ser, em definitivo, uma ação única, isolada. Ou seja, estou arrependido, não devia ter feito isso e tal. Isolado, não. Tem que ser algo habitual. Se minha mãe estivesse aqui, ela diria consuetudinário, a palavra de que ela gosta bastante. Então, deve ser algo que marque todos os nossos encontros com o Pai Celestial, já que nós, integrantes da igreja dele, nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus Hamashiach. E, nesse momento, vamos pedir a ele, nosso divino mestre, nosso rei, que está às portas, chegando para implantar o reino de justiça e paz, o que ele disse em Lucas 5,32. Diz o mestre: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olhem só o que o Senhor Jesus está falando. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Porque a situação do justo, como nós vamos ver ao longo da conversa, é um tanto quanto diferente. Então, enquanto pecadores, ainda não justificados, somos chamados pelo Senhor Jesus a nos arrependermos. E em Mateus 3,10, existe uma descrição fundamental para nós estruturarmos o entendimento e o posicionamento existencial diante dessa questão do arrependimento. O arrependimento pode dar frutos? Vamos ver o que Mateus, no evangelho que escreveu, nos ensina. No capítulo 3, verso 10. Os frutos, diz Mateus, dignos de arrependimento, só surgem quando Deus cria um novo homem, no qual habita a justiça. Para aqueles que produzem maus frutos, resta a horrível expectação de estar prestes a ser cortado
e lançado no fogo, pois já está posto o machado à raiz das árvores. E, logo no verso seguinte, Mateus coloca ênfase na pregação de João, o Batista, quando ele fala: batizo-vos com água para arrependimento. Dei-vos batizos com. Não está claro para mim se a preposição é com ou se é em, mas isso não é o momento para nós discutirmos. O fato é que com água, o batismo está ligado à água. Então, bem vos batizo com água ou em água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso é do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizar-vos-á com ou em o Santo Espírito e com o fogo. Então, observem que isso já foi declarado de maneira enfática antes mesmo de nós termos o ministério do Senhor Jesus ser completado. Então, essa mensagem de arrependimento proclamada pelo Batista João, na verdade, era uma mensagem que conclamava o povo a uma mudança radical e profunda em suas concepções. Mas aí é o seguinte: como é que os ouvintes de João entendiam isso? Na sua maioria, evidentemente. Eles entendiam o seguinte, que havia a necessidade primária de mudarem os seus conceitos e aceitarem o Messias, que João chamava de proximidade do reino de Deus. Toda vez que ele dizia o reino de Deus está próximo, ele, na verdade, estava dizendo o Messias está próximo. E seria operada uma obra na própria natureza daquela pessoa que estava ouvindo a pregação de João, visto que o fruto, nós sabemos que é determinado pela árvore que o produz, e não o contrário. Não é o fruto que produz a árvore naquele momento, mas a árvore que produz o fruto. Então, o fruto digno de arrependimento não vem enquanto não nascer a árvore que possa produzi-lo. Porque a árvore que produz o fruto, como Deus disse em Gênesis, conforme sua espécie, cada uma dá o seu próprio fruto. Uma árvore não dá o fruto de outra. Então, essa mensagem que o Batista martelou a exaustão durante o seu ministério, mais tarde foi referendada pelo próprio Senhor Jesus, em João 3,7, quando o Mashiach diz o seguinte: é necessário para vós nascer de novo. Então, como é que nós vamos começar a entender isso aí? O fruto digno de arrependimento só é possível após o nascimento de uma semente incorruptível, que nós sabemos qual é. É a palavra de Deus. Então é preciso que essa palavra se entronize em nós, que nós passemos a expressá-la. Sem antes nascermos de Deus, nunca conseguiremos produzir fruto do arrependimento. Podemos até falar a palavra, mas o principal aqui é o fruto. Então, a nossa conduta não contém em si mesma os elementos que produzem frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos mudar a árvore que somos. Se não mudarmos a árvore, o fruto também não muda. O fruto continua mau. E aqui é preciso fazer um parêntese. Como é que era a conjuntura social, cultural, na época do Batista João? A gente sabe que o maior problema dos chamados religiosos daquela época era a crença que eles tinham em que, por serem descendentes de Abraão, já eram filhos de Deus, por direito hereditário.
Então, na verdade, nós sabemos que somente aqueles que recebem a palavra e a incorporam, tendo aceitado, nascem da vontade de Deus. E aí sim, passam a produzir frutos segundo a sua espécie, ou seja, frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Então é preciso que nós tenhamos clareza sobre isso, que toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore boa tende a produzir bons frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, nem a árvore má pode dar bom fruto. Isso é fundamental. Aqueles que são nascidos de Deus são partícipes de sua natureza. Como Deus é luz, os nascidos dele também são. Eu diria, também somos. Quero crer que nós já estamos nesse conjunto, nessa árvore. Como Deus é todo bondade, os nascidos dele também são bons. Resumindo, nesse ponto aqui, quando uma semente, ou a semente, melhor dizendo, incorruptível germina no nosso coração, produz uma nova criatura. Seria um novo homem ou uma nova árvore. E os nossos frutos passam a ser bons. Vamos voltar à palavra do próprio Senhor Jesus, orientando o nosso entendimento a respeito desse tema. Em Mateus 4,17, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma frase que João Batista repetiu exaustivamente lá atrás. Aí vem a pergunta: sobre qual arrependimento o Senhor Jesus Hamashir estava falando? Aqui nós vamos começar a aprofundar. A primeira ideia que vem, isso é natural, à nossa mente, quando se fala a palavra arrependimento, é de uma pessoa entristecida, com as mãos sobre a cabeça, dizendo: eu estou arrependido do que fiz, que peso na consciência, o que posso fazer para reparar meu erro? É mais ou menos assim que nós visualizamos a cena. Mas será que o Senhor Jesus Hamashia estava anunciando esse tipo de arrependimento com base nesses parâmetros que eu acabei de falar aqui? Será que o arrependimento anunciado por João o Batista se apoiava na consciência e nos padrões éticos dos ouvintes? Vamos ver o que a Bíblia diz. Existe uma passagem que todos nós já lemos, pelo menos imagino que sim, pelo menos mais de uma vez, do apedrejamento da mulher adúltera. Vamos ler só o verso 9 de João 8. Quando o Senhor Jesus fez a admoestação, lançou a questão de quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, o que aconteceu? Quando ouviram essas palavras veementes do Divino Mestre, redarguidos da consciência, saíram um a um, assim diz o apóstolo João, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando no local somente o Senhor Jesus e a mulher que estava no meio. Esse trecho bíblico é altamente significativo para a nossa conversa aqui. Por quê? A gente sabe que errar é algo constante na nossa vida. Nós somos incompletos, imperfeitos, frágeis, vulneráveis e falhos, por enquanto. Até que sejamos restaurados. Bom, não há nenhum ser humano. Evidentemente, quando eu falo nenhum ser humano, estamos fazendo a exclusão do Senhor Jesus Hamashia. Evidentemente. Exceto ele, não há um ser humano que não tenha cometido um erro no decorrer da sua vida. De modo geral, isso
vale para mim, já aconteceu várias vezes, deve ter acontecido com vocês, não uma, mas diversas vezes. Quando nós percebemos um erro cometido, a nossa tendência é falarmos que estamos arrependidos. Assim que tomamos consciência disso. Provavelmente, não há nenhum ser humano que, de modo geral, não se arrependa do que fez de errado. Podemos, inclusive, nos arrependermos daquilo que não conseguimos fazer, quando no futuro constatamos que, se tivéssemos feito, teríamos tido um resultado melhor. O fato é que essa consciência diante dos erros cometidos tem pesos variados e sempre individuais e também culturais. Mas a nossa consciência está sempre acusando-nos de coisas erradas que fazemos, seja até uma decisão tomada. E se essa atitude nossa, esse erro cometido, for, por exemplo, vou usar a palavra pesada aqui, for um crime mais grave perante a sociedade, nós somos acusados pela consciência com um peso muito maior. Então, quando isso acontece, a gente erra. A consciência nos pesa, nos cobra. A primeira ação que se passa na nossa mente é quase automático. É como reparar o erro cometido. Então, voltemos lá para João, o Batista, quando ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele conclamava as pessoas que ali estavam para ouvi-lo a que se arrependessem. Mas, se nós analisarmos em detalhes o que a Bíblia nos fala sobre o ministério do Batista João, não está registrado lá que João apontou erro de quem quer que seja. Ele conclamava as pessoas a se arrependerem, mas ele não dizia de quê. Arrepender de quê? Ele não era específico, não era a missão dele, inclusive. Mas por que João não fez isso? Porque ele não estava ali querendo, precisando, nem querendo, e nem era a missão dele envolver-se com questões pessoais e sociais dos envolvidos ali, das pessoas ouvintes dele. Ou seja, o arrependimento que ele conclamava as pessoas a exercer, a executar, não tinha nenhuma relação com os erros cometidos no dia a dia. Por exemplo, desavenças pessoais, familiares, mentiras, invejas, disputas, inimizades. Eventualmente, uma coisa que era muito comum naquela época, né, e até hoje sonegação de impostos. Então, qual era o motivo dado, o motivo por João, pelo qual as pessoas deveriam arrepender-se? Ele foi muito claro: é chegado o reino dos céus. Esse é o motivo. Porque se você não se arrepender, caro ouvinte, você não entrará no reino dos céus, e o reino dos céus não entrará em você. Então, você ficará apartado do reino dos céus. Então, em momento algum, João se envolveu, mencionou, correlacionou arrependimento com a conduta das pessoas que ali estavam para ouvi-lo. Mas ele vinculava com a proximidade do reino dos céus. Leia-se, o ministério do Senhor Jesus Hamashia, que já estava lá. Então, o arrependimento, repetindo, estava correlacionado diretamente e exclusivamente com a iminência do reino dos céus, e não com erros que eventualmente os ouvintes tivessem cometido na sua vida cotidiana. Não é disso que João estava falando. Mateus, citando Isaías, explicita com muita clareza a missão de João Batista, em capítulo 3, verso 3. O que disse Mateus? O que escreveu Mateus? Vamos ver aqui.
porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Iá, endireitai suas veredas. Então, por causa dessa mensagem de João, as pessoas vinham, e ele batizou principalmente ao longo do Rio Jordão, vinham, confessavam os pecados e eram batizados para arrependimento. Porém, o profeta João observou que muitos, principalmente fariseus e saduceus, que também vinham ao batismo, ele, em determinado momento, como diz minha mãe, desceu a lenha, chamou essas pessoas de raça de víboras, em Mateus 3,7. E ele pergunta, quando ele chama essas pessoas de raça de víboras, ele pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem havia ensinado os fariseus e saduceus estava, no mínimo, equivocado, para não dizer outra coisa. João demonstrou que só é possível ficar livre da ira futura se o homem produzir os frutos decorrentes do arrependimento. Por isso ele dizia: produzi, pois, vós, frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e saduceus estavam apegados àquele entendimento, que já foi mencionado no início da nossa conversa aqui, de que estavam livres de uma eventual condenação eterna pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. Nós somos o povo eleito, está resolvido, não precisamos de mais nada disso aqui. Porque lhes foi ensinado, e isso foi passado de geração em geração de forma equivocada. Algumas pessoas não entenderam dessa forma, evidentemente, mas eles, como chamados doutores da religião, guardiães ali, eles entendiam dessa maneira. Mas João continuou, no verso 9 de Mateus, a dizer: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, João deve ter mostrado uns calhaus de pedra lá para eles, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, qual é a diferença entre um fariseu e um saduceu e uma pedra? Se Deus decidir que aquela pedra ali pode se tornar filho de Abraão. Então, eles não tinham mérito nenhum em si mesmos, só pelo fato da descendência. E a mensagem era repetitiva: arrependei-vos. Mas os fariseus, quando chegavam lá para serem batizados por João, eles se declaravam arrependidos de quê? De alguma coisa. Sim. Por exemplo, de algum mal feito que tivessem praticado. Mas a frase de João, chamando-os de raça de víboras, nos dá uma pista para que a gente possa compreender a natureza do arrependimento real desses homens. Não era o arrependimento que Deus quer de nós, eram outros. Eram os arrependimentos pelos fardos pesados, principalmente, e difíceis de suportar, que a religião que eles seguiam impunha a todos eles. Ou seja, eles não faziam o que pregavam, ostentavam a aparência de justo diante dos homens e recorriam ao batismo de João para livrarem-se do peso na consciência, porque eram hipócritas e cheios de iniquidade. Em Mateus 23, nós vamos ver o seguinte: o Senhor Jesus falando à multidão e também aos seus discípulos. Então disse o Senhor Jesus: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e colocam-nos aos ombros dos homens. Eles, porém,
nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o fato de serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, vaidade, soberba, exaltação pessoal. Então, o que João estava apregoando não é nada disso. Ele estava concitando as pessoas a arrepender-se de verdade, de maneira profunda, por estar próximo o reino dos céus. Ou seja, da mesma forma que é possível reconhecer a árvore pelos seus frutos, o arrependimento exigido é reconhecido pelos frutos que ele produz. É aí que está o ponto. Arrependimento tem de gerar frutos. Bom, então vamos continuar. Como é que João conseguia detectar, reconhecer que essas pessoas não produziam frutos dignos do arrependimento? Porque eles persistiam em dizer que estavam salvos em Abraão, pela genealogia, pela genética, pela herança. Ou seja, o fruto ao qual o apóstolo se refere provinha dos lábios. O fato de insistir em proclamar que eram filhos de Abraão constituía a evidência de que os escribas e fariseus não estavam verdadeiramente arrependidos no que tange ao reino dos céus. Era outra questão que estava ali sendo evidenciada. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o que as pessoas, de modo geral, isso vale para todos nós, em algum momento da nossa vida, mesmo agora, porque somos recheados de imperfeições e incompletudes, o que as pessoas professam é um fruto palpável, uma consequência, uma projeção do que cada um de nós traz no seu coração. Então, se alguém confessa o Mashiach como Senhor, como único Senhor, segundo diz a Escritura, não é de qualquer maneira, não, mas segundo diz a Escritura, estará produzindo um fruto de uma nova concepção. E nessa pessoa, ou nessa concepção, está a semente, que eu chamaria de incorruptível, por meio da qual todos que participarem dela nascerão de novo. Então, se a pessoa, por outro lado, continuar a proclamar, segundo a sua mente corrompida pela vaidade, pela altivez, seu fruto vai conter o veneno da serpente. Ou seja, essa pessoa vai anunciar um caminho tortuoso, deformado, deturpado, que conduz a uma direção oposta ao Altíssimo Deus. Por isso, Mateus nos revela o seguinte, no seu capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu já falei esse verso aqui, estou repetindo porque faz um sentido no que a gente vai conversando daqui por diante. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele batizar-vos-á com ou no Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João era para o arrependimento, porque ele estava preparando a vereda que leva ao Altíssimo Deus, como pronunciado por Isaías, lá atrás. Os fariseus e saduceus, principalmente, porque eles eram a maioria, ao persistirem teimosamente com essa alegação de ter por pai Abraão, não conseguiram aceitar a mensagem do Senhor Jesus Hamashia, predita por Isaías. Então,
eu pergunto a vocês, pelo que a gente conversou até agora, o arrependimento dos erros cometidos confere vida eterna? Credencia-nos para a vida eterna? É essa a mensagem, primeiro do Batista João e depois, principalmente, pelo ministério do Senhor Jesus Hamashia? Ou a proximidade do reino dos céus é o motivo pelo qual os homens devem arrepender-se? Então, vamos ver lá o que João escreveu no seu capítulo 8, verso 37. Responderam e disseram-lhe, estavam falando com o Senhor Jesus, nosso pai é Abraão. O Senhor Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Que eles estavam fazendo justamente o contrário do que Abraão sempre fez, cumprindo os mandamentos, os mandados, os juízos, as ordenanças, e com uma fé inabalável no Altíssimo Deus. Aí vocês vão dizer para mim assim, tudo isso aí, de fato, é um erro recorrente na nossa vida, de todas as pessoas. Não há realmente nenhum ser humano, exceto o Senhor Jesus Hamashia, que não tenha cometido um erro. Nós erramos, seja em decisões, em conceitos, erramos por fazer o que não devíamos ou deixar de fazer o que devíamos e nos arrependemos disso. É quase impossível para nós evitar esse tipo de arrependimento, porque a nossa consciência está sempre a postos ali e pronta para julgar nossas ações. Então, nós sabemos que todos nós já nos arrependemos. Estou repetindo. Agora, lá, então, vamos voltar lá naquele episódio da mulher adúltera, que o Senhor Jesus livrou do apedrejamento naquele momento ali, mesmo ela tendo cometido uma infração grave. Adulterou, sim, mas não é o escopo aqui a gente conversar sobre a profundidade do que aconteceu ali. Então, o que aconteceu ali que fez com que os escribas, os fariseus e os outros sectários ali deixassem de jogar pedras na mulher adúltera? Eles foram chamados às consequências pela consciência deles e se arrependeram do mal que eles iriam praticar. Então, não apedrejaram. Bom, essa consciência diante dos erros, ela não constitui o arrependimento que João propôs aos seus ouvintes. Na verdade, quando a consciência nos intima diante de um erro cometido, a gente fica naquela condição de procurar uma maneira de reparar o mal feito, praticado. Os alertas bíblicos apontam permanentemente a nossa condição herdada desde o Éden, desde a queda do casal. Condenados e destituídos da glória de Deus, e isso demonstra que é impossível para nós restaurarmos a nossa natureza que outrora lá no Jardim do Éden se caracterizava pela perfeição. Somente depois de nos desvencilharmos, mas de maneira cabal, de nossos conceitos falhos, e o arrependimento é uma chave aí, será possível nós alcançarmos o verdadeiro caminho que dá acesso a Deus. E qual é esse caminho? O Senhor Jesus Hamashia, como ele próprio disse. Então, vamos voltar aqui mais uma vez lá no episódio da mulher adúltera. Quando os escribas e fariseus, que eram os predominantes ali naquela turba pronta para assassinar a mulher, eles se retiraram um a um, aquela coisa, como está escrito,
Eles, na verdade, estavam ali procurando algum motivo para acusar o Mashiach. Aí eu fico pensando, qual deve ter sido a surpresa deles diante da sugestão do Divino Mestre? Como eles confrontaram o Senhor Jesus com aquela situação. Joga ou não joga a pedra? Quando ele diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Aí o que aconteceu ali? Todos sentiram o peso do julgamento de sua própria consciência e retiraram-se. E foi uma repreensão extremamente sábia, esplêndida, empreendida por nosso Senhor Jesus. Aqueles que o tentaram não aguentaram a própria consciência e foram embora e nem sequer contra-argumentaram. Aí eu pergunto a vocês, aquela turba que estava lá, pronta para executar a mulher, que saiu depois dessa lição de sabedoria do Senhor Jesus, que para ele soou como uma profunda revisão de propósitos e de atitudes, essas pessoas, elas tiveram um arrependimento genuíno, que é o tema da nossa conversa aqui, ou, falando um pouquinho mais detalhadamente, o comportamento daquelas pessoas, ao desistirem do apedrejamento e afastarem-se, demonstra que produziram frutos dignos de arrependimento? Esse é o arrependimento exigido por Deus para que nós possamos ingressar no reino dos céus? É esse aí? Vamos ver. Vamos perguntar para a Bíblia. Vamos ver o que ela nos responde. Quando Paulo escreveu aos Romanos, demonstrou, num determinado momento, que a moralidade do homem não o torna melhor que o seu próximo, mesmo que se leve em conta quem ele é. Pode ser um judeu, pode ser gentil, pode ser o que for. Então, a moralidade não é um fator para que nós façamos esse juízo de quem é melhor do que quem. O apóstolo explicita que, por semelhança aos judeus, os gentios também possuíam uma norma legal. Mas essa norma estava escrita nos seus corações. E a lei judaica era aprendida em um código escrito. Na essência, a consciência dos gentios desempenha o mesmo papel que o sistema de códigos da lei chamada mosaica, pois os gentios, mesmo não tendo um código específico semelhante ao dos judeus, cumpriam naturalmente os preceitos da lei de Deus, de modo geral. Isso evidencia que há uma lei presente no íntimo dos gentios, cujos pensamentos e consciência trabalham como se fosse um juiz, ora acusando, ora defendendo. Vamos ver o que está lá em Romanos 2, verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas que tipo de arrependimento é esse que os gentios manifestavam por intermédio da ação da consciência e dos pensamentos? É o arrependimento que dá direito à vida eterna? Eu respondo categoricamente, não. Aí vocês retrucam, não? Como assim? Vamos ver aqui, na continuação, o que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 14, diz: quanto mais o sangue do Machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, a nossa consciência, que é uma consciência chamada humana padrão, carnal,
só pode produzir obras mortas. E nós vamos entender isso com clareza à medida que formos conversando aqui. Não há como ser diferente. Quando os fariseus e saduceus perceberam que não podiam surpreender o Senhor Jesus Hamashiach em alguma ofensa para acusá-lo, e mais, que a sua condição de pecadores não lhes permitia serem juízes dos seus semelhantes, a consciência e seus pensamentos emitiram um julgamento. E por isso eles não levaram a cabo o intento de matar a adúltera lá. Estou voltando a esse episódio. Alguns por razões de família, outros por princípios religiosos, outros por questões filosóficas, não se permitiram executar o julgamento diante das palavras poderosas do Senhor Jesus. Então, o fato de eles não lançarem pedras sobre aquela mulher demonstram, sim, que eles tinham consciência de que também eram pecadores, embora falassem o contrário, apresentando-se como filhos de Abraão e, portanto, já garantidores da vida eterna. Mas eu pergunto, de novo, o simples fato de nós reconhecermos nossos pecados cotidianos nos transforma em alguém que produz frutos dignos de arrependimento? Não. Definitivamente não. É mandatório para nós, dentro do critério de arrependimento requerido pelo reino dos céus, que a gente admita que somos pecadores por causa da queda em Adão. Deve ficar absolutamente claro, cristalino, patente para todos nós, que por mais que nos esforcemos para livrarmos-nos da condenação divina, sem a redenção promovida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach, sempre haveremos de permanecer escravos do pecado. Vejamos alguns exemplos aqui. Pessoas que praticam crimes, por exemplo, homicídio, roubo, prostituição, pessoas devassas e outros crimes que tais, se elas, arguídas pela consciência, se arrependem, eu pergunto, serão salvas pelo fato de arrependerem-se dos seus malfeitos? Vocês vão responder em uníssono, não. Agora, do outro lado, e agora isso vai chocar alguém, é natural. Vamos ver o outro lado aqui da medalha. Pessoas que procuram viver uma vida honesta, utilizando-se da consciência para guiá-las de maneira ética e moral, chamadas adequadas, alinhadas perante a sociedade. Automaticamente serão salvas? Também não. Mas peraí, como assim? Quer dizer que não adianta a gente ter esse tipo de padrão de vida? Por quê? A resposta é simples. Toda e qualquer ação que uma pessoa realizar ou deixar de executar com base em sua consciência, que faz a cobrança ali, o julgamento interno, e os seus pensamentos, não a habilitará ao reino dos céus. Mas, então, vocês vão perguntar, o que realmente qualifica alguém ao reino de Deus? O arrependimento, em consequência da proximidade do reino dos céus, representado pelo ministério de nosso Senhor Jesus Hamashiach. Somente o sacrifício vicário, que ele espontaneamente executou, puro, perfeito, definitivo, suficiente, dele, purifica a nossa consciência das obras mortas. Só o sangue dele é capaz de livrar-nos da condenação que vem desde Adão, quando nós fomos condenados à morte. Porque antes não havia morte. A morte entrou quando a transgressão foi cometida. E ela tornou-se o salário do pecado. Então, em Hebreus 10, 1, 4,
isso está bem explicitado. A missão redentora do Senhor Jesus. Depois é só a gente conferir lá. Mas o importante é nós lembrarmos que todos aqueles sacrifícios que eram feitos usando sangue de bode, de touro, de cordeiro, de carneiro, de qualquer animal, é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, Deus, por meio desses sacrifícios, não providenciou uma salvação poderosa, única e definitiva, segundo a sua própria vontade. Agora, aqueles que creram no sacrifício perfeito, aí sim, foram santificados pela oferenda do corpo do Machia. O que era impossível tornou-se possível, visto que o Senhor Jesus Hamashia ascendeu aos céus, nós sabemos, sentou-se à destra do Pai e deu por concluída a redenção eterna. Ou seja, com uma só oferenda, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. É o que está lá na palavra. E Paulo, com base nesses argumentos, na carta aos Gálatas, fala que se nós que procuramos ser justificados no Machia, nós também somos achados pecadores, é porventura o Messias ministro do pecado? De maneira nenhuma, diz ele. Se estamos verdadeiramente no Machia, não somos mais pecadores. Se já somos justificados, não há como continuarmos com a consciência de pecado. Muito bem. Aí vocês estarão perguntando o seguinte: é possível produzir boas obras com o auxílio da consciência? Ou seja, o homem pode realizar boas ações, mas essas ações são capazes de livrá-lo da pena imposta pela transgressão cometida no Éden? É possível resgatar a vida eterna, a imortalidade? Que seria então o ingresso no reino de Deus? Não, é impossível a nós, enquanto velhos homens, produzirmos o bem completo diante de Deus, porque todos se desviaram. Lá em Romanos está sendo dito claramente: não há quem faça o bem. Não há nenhum só, evidentemente, com exceção do Senhor Jesus Hamashia. Claro, sempre lembrando isso. Então, nós precisamos entender muito bem essa questão aqui. Quando a Bíblia diz que não há quem faça o bem, ela quer dizer que nunca houve na Terra quem tenha praticado um ato bom, um ato, por exemplo, de caridade. Será que nunca houve ninguém que prestasse socorro a um semelhante que precisasse de ajuda? Alguém caído em algum lugar lá, pedindo socorro? Que nunca existiu nenhuma pessoa que tenha ajudado o pai, a mãe, amigo, parente em alguma dificuldade? Não é isso. Nós vamos ver aqui que a coisa é bem mais profunda. As pessoas que vêm ao mundo, todos nós, possuem um senso crítico que julga os seus atos praticados. É aquilo que chamamos de consciência. É uma das definições de consciência. Mas, mesmo com esse juiz natural, que é a consciência, a Bíblia afirma que todos os homens, todos nós, nos fizemos inúteis. O que demonstra que a consciência não torna as pessoas melhores nem piores diante de Deus. Ou seja, por meio da consciência, nós praticamos o bem aos nossos semelhantes. Mas essas boas ações não nos tornam aceitáveis para Deus. Então, quando a Bíblia fala que não há quem faça o bem, ela não se refere a essas boas ações que podemos realizar em prol de nossos semelhantes. Não é sobre isto, sobre esse bem que a Bíblia trata. Então, como é que é isso? A Bíblia trata, ela aborda questões eternas. O centro da palavra lá é o reino de Deus, é a redenção e a nova criação. Então, a Bíblia demonstra
que perante Deus, nossas ações são um produto de nossa natureza decaída. O bem ao qual a Bíblia faz referência só é possível realizar quando estamos no Mashiach. Ou seja, nós só vamos praticar o bem reconhecido por Deus como tal, quando formos nascidos de Deus, quando nos tornarmos filhos por adoção dele, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus HaMashiach. Então, isso é uma premissa fundamental. Então, o bem, e agora vocês vão entender por quê, se ainda estão com dúvidas. O bem que a gente faz, todos nós, ao nosso próximo, decorre do conhecimento que foi adquirido da árvore do bem e do mal. Fato que ocorreu lá com Adão e Eva no Éden. Então, a árvore era uma só. Então, ela tinha o conhecimento, o fruto que ela dava, concedia o conhecimento do bem e do mal. Então, se o homem faz o bem, segundo sua consciência, e não porque ele está no Mashiach, ele está agindo conforme a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele ignora a sua consciência e pratica o mal, faz aquilo que é pertinente também ao conhecimento adquirido da mesma árvore. A árvore continha as duas vertentes do conhecimento, o bem e do mal. Então, por aí, a gente constata que o arrependimento dos fariseus, voltando a essa história, porque ela nos ajuda aqui a montar um fio de conversa, que o arrependimento dos fariseus e saduceus, diante da pergunta do Senhor Jesus sobre a mulher surpreendida lá no ato de adultério, não corresponde ao verdadeiro arrependimento exigido por ele. Há uma pergunta que a gente pode fazer aqui agora, entre uma boa ação e o bem. Esse bem, que só é possível, segundo a Bíblia, realizar se estivermos em Deus ou no Mashiach. Há alguma diferença? Aí vocês vão me perguntar assim, eu vou perguntar para vocês, melhor dizendo. Há alguma diferença entre, por exemplo, a água que um ímpio e um justo oferece a um semelhante com sede? Por exemplo, alguém está ali, amplamente necessitado de um copo d'água, está desidratado lá. O ímpio oferece um copo de água a esse necessitado. Ele está fazendo o bem? Por outro lado, o justo vai lá e oferece um copo de água ao mesmo necessitado. Ele também está fazendo o bem? Bom, tanto o ímpio quanto o justo fizeram uma boa ação. Sem dúvida, deram água a quem precisava. Quem realizou uma boa obra? A boa obra, a boa ação em dar o copo de água ao necessitado lá, é uma boa obra? Essa resposta é muito complexa. O ímpio não realizou uma boa obra, mas uma boa ação. O justo, por sua vez, além de praticar uma boa ação, também realizou uma obra boa. Observe que o ímpio, ele já estava, desculpe, o justo, ele já estava no Mashiach, redimido. Portanto, aquela boa ação que ele praticou não foi como consequência da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas do conhecimento da verdade do Mashiach. Então, ele é reconhecido, nesse exemplo que eu dei aí, perante Deus, como alguém que, além de ter praticado boa ação, também fez o bem. Então, a boa obra não está relacionada com as ações dos homens, porque elas são realizadas em Deus, como diz João, no seu capítulo 3. Deixa-me ver aqui, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Então, é muito diferente essa situação. Boa ação e fazer uma boa obra, ou fazer o bem requerido para se entrar no reino dos céus. Então, o ímpio... Meu irmão, desculpe interromper, mas o seu tempo está ótimo. Ah, o tempo está ótimo? Maravilha. Muito obrigado, irmão Cronarca. Então, só terminando essa parte aqui, como eu já mencionei que o assunto é longo e não é meu propósito cometer uma má obra, nem uma má ação, nada mal, não quero cansar ninguém, vou apenas avançar um pouquinho mais aqui para a gente dar um fechamento nesse bloco de pensamento que está ocorrendo aqui agora, fazendo essa diferença entre o ímpio e o justo em ação. Então, o ímpio, naquele exemplo que eu dei lá da água, ele não faz o bem, mas uma boa ação, porque não está em Deus, ele não está integrando o corpo do Mashiach. Por outro lado, aquele que crê no Mashiach, que já está integrado, que já faz parte do seu corpo, produz uma boa obra, porque está em Deus e, naturalmente, Deus está nele. Então, qual é a diferença aí nesse caso? Nós temos a mesma ação, o fornecimento de água a quem dela necessita. O que diferenciou a ação do justo e a ação do ímpio? Não foi a água, é a mesma. Não foi o necessitado, é o mesmo. Nenhum desses elementos. A diferença é a união com o Mashiach. É aí que está a conceituação do bem. Então, a gente poderia continuar aqui falando, mas nós já estamos com um tempo ótimo, como disse o irmão Cronarca, para que ninguém fique fatigado. Na próxima Santa Convocação, a gente retoma, não exatamente de onde paramos, que isso vai ser impossível, mas a gente retoma a conversa e complementa isso aí. Temos muita coisa para conversar sobre a questão do arrependimento. Eu estou apenas hoje aquecendo os motores. Tudo isso que foi falado até agora é uma introdução ao tema. Vocês vão perceber que nós temos muitas tsunamis apostólicas, doutrinárias, chegando na continuidade dessa conversa. Aí, na próxima Santa Convocação, se o Sempiterno Iá assim o permitir, continuaremos mais ou menos de onde paramos. Se alguém tiver anotado aí, eu vou perguntar quais foram as últimas palavras pronunciadas para a gente não ficar repetindo coisas. Eu não posso confiar tanto na minha memória, porque é muita coisa para gravar. Enfim, demos o primeiro passo. Vocês vão ver que essa questão aí do arrependimento é absolutamente crucial. A nossa entrada no reino dos céus está vinculada a um arrependimento verdadeiro, completo. E os seus frutos, que não basta somente o arrependimento, ele precisa gerar frutos. E esses frutos não podem ter vinculação com a árvore do conhecimento do bem e do mal.